Oi, eu sou Nelson Gabriel e seja bem-vinda e bem-vinda à minha retrospectiva literária de 2025, onde eu vou falar dos livros que eu li e aproveitar para fazer algumas indicações de filmes, séries ou até música. Então, sem enrolação, bora lá. Uma coisa importante a ser dita é que esse aqui era para ser um top 10, mas na verdade vou falar só de 9 livros. Se você considerar um conto, um livro. Até porque esse ano eu não consegui ler muitas coisas. E também não é uma versão de vídeo que eu faço com muita frequência aqui no canal, já que eu falo mais de ciência e de astronomia, entre outras coisas. Em nono lugar, O Curioso Caso de Benjamin Button, porque esse livro vai retratar a história de um bebê que nasce velho e vira estampa de camisa da saudade, acho que senão já tá um pouco saturado, novo. Então ele nasce velho e morre novo. E é curioso a gente ver como que essa pessoa vai se tratando ou vai vivendo essa vida, principalmente as dificuldades que ela passava naquela época. Uma coisa marcante que me marcou, é quando ele vai tentar entrar na faculdade. E aí a instituição rejeita ele por considerar ele muito velho, sendo que não tinha que ter isso. Então esse livro vai retratar também como era a sociedade naquela época. É muito interessante ver como que ela mudou em algumas partes, porém continua a mesma em outras. Sem contar que esse livro vai ser excelente para o seu repertório de como a sociedade trata as pessoas com mais idades, ou melhor, a de terceira idade. E é isso. Eu não lembro muito do livro porque eu li ele há muito tempo e eu não escrevi nada sobre ele. Bora pro próximo! Em oitavo lugar, O Namorado. Esse livro vai contar a história de duas pessoas. Então eu vou chamar de pessoa A e pessoa B. A pessoa A, ela vive na atualidade. Então é uma mulher que vive por aí e que ela tá tendo dificuldades em encontrar um relacionamento. Até que um dia ela se esbarra em um rapaz. Esse rapaz é um homem charmoso. E ela descobre que ele é médico. E eles vão tendo vários encontros, só que no meio disso tudo ela acha ele um pouco estranho, porque não tem muitos registros sobre ele. E aí eles começam a ter um caso, vai um pouco mais, e aí ela descobre outra coisa. Ela acha que ele é um assassino e que ela será a sua próxima vítima. Porém, essa história é intercalada com a da pessoa B, que vai voltar ao passado. Se eu não me engano, o nome dela é Daison. A Daison é uma pessoa muito generosa, muito gentil com as pessoas. E ela é filha do capitão da polícia dessa cidade. Então, ela tem uns status meio ali, e ela é inteligente, bonita, então todo mundo gosta dela. E ela começa a namorar um rapaz meio que nerd, que tem um amigo meio que estranho, que é o Lesma. E a gente vai vendo que esse relacionamento é um pouco estranho e até meio que tóxico também. Chegando ao ponto do nosso amigo e o Lesma cometerem um assassinato. E a nossa amiga Daison saber disso. E o que acontece quando ela sabe disso, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou contar, porque senão é um spoiler. Mas o que eu posso dizer é que no futuro, os caminhos se cruzam e a gente vai descobrir que esse médico é uma pessoa do passado. E que o título do livro faz muito mais sentido. Pô, esse livro é muito bom mesmo, de verdade. Tanto que essa autora escreveu outros livros como A Empregada, que vai ter um filme agora, e outro que é, acho que é Além da Fechadura, não sei. Eu vou colocar aqui na tela agora os outros dois livros, que é uma continuação um do outro, né? A Empregada e o outro aqui. E também ela escreveu vários outros livros de suspense, se eu não me engano. E pode confiar em mim. É um livro que te prende assim de uma forma imensurável. Então leia esse livro, compre esses dois outros livros dela, que eu não lembro qual nome, eu só lembro que um é A Empregada, o outro, felizmente, eu não lembro, tem problemas de memória grave. Então tá aqui os dois livros, e se você quiser lê-los também, faz uma compra lá na Amazon, acho que vai dar boa. Próximo livro. E o sétimo do nosso ranking é A Sociedade do Cansaço, do Bicho Han. Confesso que quando eu fui ler eu tive um pequeníssimo problema, que era que eu peguei ele no Kindle Unlimited. E quando eu fui ver o livro, ele estava na versão resumida. Então não era o livro por completo, era só um resumo que alguém fez. Isso meio que estraga a experiência do livro. Porque o Bicho Han, quando vai escrever o livro, eu acredito que ele constrói um laço inteiro para chegar ao ponto final. E na versão resumida tá meio que mastigado ali. Eu não queria isso. Por isso que no próximo ano eu prometo que a gente vai ter essa obra aqui por completo. Então já se inscreve no canal para não se perder, deixa o like. E se você é alguma editora e quiser me mandar um livro,
a gente conversa lá no Insta, lá na DM, beleza? Mas eu posso falar um pouco sobre o livro, porque ele fala sobre as doenças mentais que a gente tá tendo e sobre os burnouts excessivos que a gente tá tendo. E é legal que ele joga um foco de luz nisso. Lógico, a gente tem mais agora um saber sobre como eles surgem e os motivos dele, que não tinha antigamente, mas a gente vive hoje numa sociedade mais moderna. E era pra gente não ter tantos casos assim. Principalmente o burnout, que nos últimos anos foi a palavra mais pesquisada. Isso significa que as pessoas estão tendo o burnout ainda e cada vez está mais excessivo ainda nas condições de trabalho de hoje. E o Byung-Chul Han fala sobre isso. Ele fala como essas doenças mentais afetam a nossa sociedade e como a gente pode tentar evitá-las um pouco tendo alguns hábitos fora do trabalho. Por isso, recomendo muito esse livro e se você quer saber um pouco mais sobre essas doenças, recomendo que você leia livros sobre elas. Eu acho que eu não tenho um momento tão aprofundado sobre elas e coisas que eu posso te recomendar, mas eu acho que se você lendo sobre isso, ou pesquisando aqui na internet mesmo, sobre pessoas ou psicólogos, isso pode te ajudar muito. E eu acho que a Sociedade do Cansaço, o livro mesmo, pode te ajudar muito e até vai te ajudar a refletir em coisas da sua vida. Então, pegue o livro e leia. Próximo. A Cartomante, do Machado de Assis. Eu sei que essa lista é de lidos e principalmente de livros que eu li, mas como eu disse lá no início, iria ter um conto e esse é o conto. A Cartomante, do Machado de Assis. Confesso que eu gosto muito do Machado, eu já li alguns livros dele, eu espero que até os meus 70 anos eu tenha lido todos os livros dele. Então, esse conto do Machado de Assis vai ser mais uma vez um triângulo amoroso. E pra gente ter um triângulo amoroso, mais ou menos a estrutura desse triângulo é Rita, aqui no topo, Camilo e Vilela. Então deixa eu explicar essa pirâmide aqui. Camilo e Rita são amantes, e Rita é casado com o Vilela. E o melhor amigo de Vilela é o Camilo, então é bem de um triângulo aí, né? E a gente vai entendendo um pouco mais sobre essa estrutura desse triângulo quando Rita e Camilo são mais apresentados. E a gente descobre que Camilo começa a se afastar um pouco de Rita, e ela acha isso um pouco estranho. E ela vai aonde? Em uma cartomante, aí é o nome do livro, né? Ela vai em uma cartomante, e aí a cartomante começa a falar certas coisas pra ela, ela acha ficar um pouco estranha e se afasta também um pouco de Camilo e vai ficar um pouco mais com o Vilela. Camilo começa a receber certas cartas um pouco suspeitas e ele acha estranho, fica mais ainda afastado de Rita, tanto que nem vai mais na casa dos amigos dele, que é Rita e Vilela, e ele fica muito afastado, então ele fica com o rabo preso. Ele vai receber uma carta um pouco mais estranha ainda. Essa carta está assinada pelo nome de Vilela. Ele acha estranho isso e quando ele está indo a caminho da casa do seu amigo, ele resolve parar na cartomante, sendo que ele anteriormente zoava a Rita por ir na cartomante. Quando ele vai na cartomante, ela diz que está tudo bem, que ele pode ir na casa do seu amigo, que será recebido com grandes louvores e abraços. Então Camilo vai até a casa do seu amigo e quando ele chega lá, uma coisa surpreendente acontece. Eu não vou dizer para não estragar a sua surpresa sobre o livro e sobre o final dele. A surpresa que acontece em duas linhas bem rápido assim, Machado de Assis é bem direto ao ponto nesses quesitos assim. E recomendo que você leia. Esse conto tem o quê? 7 páginas. Então você lê bem rapidinho, em 1 hora ou até em meia hora, depende do seu ritmo de leitura. Vamos pro próximo livro? Em quinto lugar, Pactos Mortais de Steven Cavanagh. De thriller, esse é o livro certo para você. Ele vai contar a história de duas pessoas. De novo, uma que acontece no passado e a outra no presente. Porém, de uma forma um pouco diferente. E ela nota um rapaz bem lá no fundo do restaurante, de olhos azuis. E parece que ele está a observando a todo instante. Ela conta isso para o seu esposo. O esposo meio que dá um fim nele sem querer. Ele acerta uma garrafa de champanhe na cabeça dele. Agora tem que limpar aquela cena do crime e fugir de lá. Eles fogem do país também, indo para um outro país totalmente isolado do mundo. E vê o jornal e descobre que aquele rapaz era um homem inocente, que não tinha nada a ver com isso. Mas ela sente que tem uma frieza naquele olhar. Uma frieza em olhos azuis, que olhos azuis estão a perseguindo a todo instante, e ela não consegue parar de ver isso em todo local que ela vai. Como outra mulher, em que ela se sente agonizada com a vida e acha que o chefe dela é um porre. Então, ela conhece uma outra pessoa, que essa pessoa, a gente não sabe muito quem é no início, faz um acordo com ela.
As duas querem, então, para não gerar muitas suspeitas, elas trocam um com o outro de quem tem que matar. Então a pessoa A mata a que a pessoa B queria e a B mata a que A queria. Porém, a pessoa A, ela é uma pessoa extremamente duvidosa, porque ela não faz o acordo. A pessoa B mata o que a pessoa A queria e a pessoa A foge do mapa. Ela some de novo. E esse rapaz que a pessoa B matou tinha olhos azuis também. Com isso, a gente começa uma investigação para saber quem era essa pessoa B, porque ela tem uma frieza ou um fascínio por pessoas de olhos azuis. E no final, a gente vai descobrir uma coisa extremamente chocante. Em quarto lugar, A Vida é Bela, de Virginia Grimaldi. Esse livro vai contar a história de duas irmãs que se afastam por uma divergência entre elas. Porém, elas têm que se reencontrar porque a sua avó falece. E elas recebem essa casa de herança. E quando elas chegam nessa casa, elas relembram das memórias felizes que elas tiveram. E começam a ver que, mesmo com as divergências entre elas, uma sendo roqueira, totalmente vida livre, a outra é um pouco mais quieta, trabalha mais, vive com a família. Mas no fundo, elas descobrem que elas são idênticas. É uma história meio que clichê? Poderia até ser, se não fosse a Virginia Grimaldi escrevendo, porque que autora foda! Próximo livro, que agora sim, teremos livros de filosofia e uma distopia. Então, bora para o nosso top 3. O terceiro lugar, Noites Brancas. Provavelmente você já ouviu falar dessa história, então vou meio que falar um pouco mais rapidinho dela. Nessa história a gente vai acompanhar dois personagens. Um, que é um sonhador, fica maravilhado com tudo que tem à sua volta e começa a personificar certas coisas, como prédios, e começa a contar seus segredos mais íntimos possíveis. Até que um momento ele se vê em uma ponte e encontra uma moça chorando aos prantos. E ele vai tentar consolá-la. Com isso, eles começam a conversar um pouco e percebem que estão começando a se gostar. E começam a ter um relacionamento em 4 noites, em que em cada noite a intensidade entre eles vai aumentando. Porém, como está falando do Tolstói aqui, uma coisa acontece com essa moça. Ela mora junto com a sua mãe, se não me engano, e elas alugam um quartinho que elas têm em cima para ter uma renda extra. Até que um dia, um desses hóspedes meio que se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. E aí eles têm um pequeno caso, porém ele tem que ir embora no dia seguinte. E ele deixa uma carta para ela dizendo que iria voltar. Depois de um tempo, ou melhor, depois de 4 noites seguidas, na última noite, o hóspede volta e mexe com toda a estrutura que estava acontecendo lá. A moça já estava muito interessada e apaixonada pelo sonhador. E o sonhador também estava fazendo isso. Porém, quando esse homem chega, tudo muda. E o que vai acontecer com ela? Será que ela fica como um sonhador ou com um hóspede que deixou a carta e que prometeu rios de coisas para ela? Para isso, você vai ter que ler o livro, e uma coisa importante já para te deixar uma sementinha na sua cabeça para você querer ler mais o livro, é uma frase que o Tolstói deixa aqui quase que no final do livro, dizendo que 1 minuto de felicidade vale por uma vida inteira. Vamos para o nosso top 2 agora? Em segundo lugar, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Essa basicamente é uma história sobre distopia e como as telas dominaram as pessoas, em que as pessoas não mais questionam sobre nada ou não leem mais sobre nada. As pessoas vivem meio que em telas, basicamente. Então, o livro começa com o Mong vivendo com uma vizinha que é uma criança, e essa criança começa a questionar o Mong sobre várias coisas. E o Mong odeia essa criança, porque toda hora que ele passa na rua, essa criança faz uma pergunta pro Mong e o Mong não sabe nem o que dizer. Ele fala, pô, o que essa criança chata aí tá falando? Até que um dia, essa criança some. E não só a criança, toda a sua família some. E Mong acha isso meio que estranho. E com isso, a gente começa a entender mais sobre quem é o Mong e como que funciona a sua vida. Ele mora em uma casa em que as paredes são telas. E ele tá quase pondo uma terceira tela por causa da sua esposa. E ela quer ter uma ostentação. Então, e não só ela, toda a sociedade quer pôr telas em sua parede, porque isso demonstra mais prestígio social, mais enriquecimento. E sempre nas telas estão as suas famílias. E as famílias não param de falar uns com os outros. Até que um dia, Mong é chamado para o seu serviço. E qual é o serviço de Mong? Ele é bombeiro.
E os bombeiros são chamados para quê? Para apagar fogo, não é? Como isso é uma distopia, bombeiros nesses lugares são chamados para colocar fogo em livros. Até que um dia, Mong é chamado para um local em que uma pessoa disse que existe uma suspeita de uma casa ter livros e essa pessoa está contrabandeando livros. Mong e a sua equipe de bombeiros vai até essa casa e descobre que sim, essa pessoa tinha livros em casa e coloca fogo nos livros. Porém, a dona da casa não quis sair de perto dos seus livros. Ela preferiu ser queimada viva junto com os livros. E o Mong se pergunta, por que disso? Por que uma pessoa vai se ligar tanto para livros assim? É nesse momento que o Mong começa a questionar sobre o seu trabalho e sobre a sua sociedade. Por que uma sociedade vai querer queimar livros assim? E o meu top 1 de 2025 foi A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Gente, que livro foi esse? Esse é um livro que me pegou muito, porque ele trata a versão da morte. Então ele vai narrar a história de uma pessoa, que eu esqueci o nome, porque é um russo. É impossível pronunciar o nome de um russo sem parecer que você está xingando alguém. Ele vai contar a história de um rapaz que no seu leito de morte começa a pensar sobre se ele viveu a vida da melhor forma possível. Parece que a morte para ele é o estágio que ele volta na sua vida e reflete em todos os pontos, desde o momento que ele nasceu, desde o seu emprego, da sua esposa, da sua família, de tudo. Então o livro fala sobre muito isso, fala sobre seguir os seus passos, porque você só tem uma única vida e você não quer chegar no seu leito de morte e falar, poxa, podia ter feito aquilo, poxa, podia ter feito outra coisa. Então ele vai falar sobre você refletir sobre a sua vida, vai falar sobre os momentos em que você tem com a sua família que são marcantes, momentos com seus amigos que são eternos por um pequeno espaço de tempo. Esse livro me marcou principalmente porque ele fala sobre a morte. E quando a gente chega perto da morte, a gente começa a refletir sobre tudo, sobre nossas ações, sobre o que a gente queria, sobre os nossos desejos. Por isso, esse livro ficou em primeiro lugar. Não só por ele ser um livro muito curto, ou sei lá, do que do tipo, mas porque ele me fez refletir sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu tenho que fazer. Essa foi a minha retrospectiva de 2025. Ele ficou um pouco meio que confuso ali, uns livros meio com muita descrição, alguns com pouca descrição, algumas descrições meio que de procedência um pouco duvidosa. Mas esse vídeo é um vídeo mais solto para eu falar dos meus livros, das ideias que eu estava tendo quando eu estava lendo eles, ou até mesmo quando eu estava escrevendo sobre esses livros para eu falar aqui para vocês. Muito obrigado, gente, por ter visto mais um vídeo meu. Feliz ano novo e boas festas. Acho que esse vídeo está saindo já, acho que no dia do ano novo ou na semana do ano novo, eu não tenho muita certeza assim. Mas eu quero dizer muito obrigado. Aproveita para se inscrever aqui no canal, para deixar o like. Que esse vídeo é um pouco fora daqueles vídeos que eu faço assim sobre ciência, sobre astronomia, ou sobre até mesmo filosofia. Até porque esse canal, a desculpa desse canal é só para justificar o tempo que eu perco para responder as minhas perguntas, como se o sol fosse vermelho, sei lá, como a gente poderia fazer um calendário cósmico, ou até mesmo o que é o tempo. E esses vídeos vão sair no próximo ano, tá? Então se quiser vê-los, se inscrevam. Nesse canal é só para responder algumas perguntas que eu tenho e para deixar E não se esqueça, a inteligência é E não se esqueça, a inteligência é a criatividade se divertindo. Muito obrigado, gente. Boas festas, feliz ano novo e tchau.